Opa, e aí pessoal, Micael Amorim aqui, estamos começando o nosso segundo episódio, tecnicamente o primeiro, já que o episódio anterior foi um piloto, mas vamos lá. Segundo episódio do Resenha Cultural, o seu mais novo podcast aqui do YouTube. E eu estou com o meu queridíssimo amigo de sempre, Campos Júnior. E aí Campos, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio, cara. Muito obrigado a todos pela audiência. Vamos mais uma vez bater um papo interessante. Hoje um tema bem polêmico. Polêmico, mamilos polêmicos hoje. Bom, e eu peço a você que está chegando agora, não conhece o nosso canal, por favor, se inscreva aí, deixe o seu like, comente aqui possíveis temas durante esta conversa, entre aqui no chat, participe conosco e divulgue este link para os seus amigos. Como o Campos adiantou, o programa de hoje está recheado de coisa boa e polêmica também, não, Campos? Mas calma lá, não vai ser polêmica gratuita, não vai ser polêmica pela polêmica. Nós vamos abordar um tema, sim, polêmico, que gera opiniões controversas, mas sempre indo às fontes, indo às causas, sempre seguindo o exemplo do nosso querido professor Olavo. Há quem pense que o True Outspeak, o programa de rádio do professor Olavo, era apenas polêmica gratuita e que ele queria xingar todo mundo, né? Mas não era bem assim. A coisa era muito mais profunda e, seguindo os passos do professor, nós vamos partir sim de temas políticos, temas que geram controvérsias, mas indo às fontes, né? Indo às causas, como um estudioso deve fazer. Então, se acomode aí, sente-se e venha acompanhar mais um episódio do podcast Resenha Cultural, o seu podcast, Campos Júnior, do Instituto Cultural Carcarás, aqui de São Luís do Maranhão, em parceria com o Diário Intelectual. Temos um site, temos redes sociais, temos YouTube, depois você dá uma sacadinha lá. Pedir ao pessoal também para seguir o Diário Intelectual no Instagram e que visitem também o site do Diário Intelectual, que tem muita coisa boa lá. Tá? Muito texto, muita tradução. Inclusive eu escrevo no Diário Intelectual. Isso, sim. Marcos sim. escreve lá. Tá? Um abraço para o nosso amigo Bernardo e é isso. Sim, visite o Diário Intelectual, a gente pode falar mais sobre isso no decorrer deste programa. Então se acomode e vamos iniciar mais um Resenha Cultural. Campos Júnior, vamos lá. Hoje o podcast está redipil, né? O podcast está redipilado hoje. O que está acontecendo, Campos Júnior, com a sociedade atual para ver essa quantidade assustadora de mulheres solteiras? Por que há tantas mulheres solteiras, tantas velhas dos gatos hoje em dia? Aquela que tem o diploma na parede, não tem filhos, não tem marido, está lá o diploma de pós-doutorado na parede e vive cheia de gatos porque não conseguiu casar-se. Qual a tua opinião sobre isso? É o retorno ao paganismo, né? Adoração a animais. Bom, é um assunto bem complexo e exige tempo para explicar essa situação. Essa decadência não surge do nada. Então tem que, para se chegar à conclusão ou à explicação do porquê das mulheres se encontrarem atualmente nesse estado de solidão e de, como é que se diz, adoção de animais, precisa entender como esse processo de destruição dos princípios e dos valores do Ocidente, como esse processo foi construído. Isso não vem do nada. Tá? A gente passou por um processo muito longo, muito bem planejado, e esse processo acabou por incutir na sociedade alguns preceitos que levaram a essa transformação, a essa revolução. E essa revolução lenta, programada, teve como um dos resultados o isolamento das mulheres, que começou primeiro isolando-as das casas e, por fim, as mulheres acabaram se isolando dos maridos e dos filhos, Max. E se refugiando em animais, mas não só, pior ainda, em ideologias, não é isso? Tu falaste que foi um processo programado, né? Então não é por acaso que essas coisas acontecem, porque a primeira impressão, à primeira vista, pensa-se que isso aconteceu por questões do tempo. Não é isso? Não, os tempos são esses, as coisas mudaram, como se fosse um rumo quase que natural da sociedade em chegar a esse ponto, a essas situações familiares. Tu achas que não? Houve um plano? Quem está por trás disso? Como esse plano foi feito? Não sou eu que acho isso. Sou eu que acho isso. Isso está muito bem documentado. O que há de documentos sobre isso é uma enormidade. Se você estudar isso durante 3 vidas, você vai viver as 3 vidas e não vai terminar de ler tudo que está publicado sobre isso. A quantidade de documentos e planos e estratégias
documentos, fontes primárias que existem sobre esse assunto são vastos demais. Se você pegar, por exemplo, o Edward Griffin tem um livro sobre esse assunto, não só sobre esse assunto, mas sobre os grandes poderosos, que ele chama o livro dele, chama-se Mestres do Medo. Ele vai falar do papel da ONU nessa construção desse novo mundo. Tá? E tem muita documentação ali que fala que um dos projetos da ONU e dessa nova ordem mundial é exatamente esse. É criar um novo modelo de mundo destituído dessa sociedade paternal, vamos dizer assim. Patriarcal. Então, patriarcal. Então, esse modelo de família sustentado na figura do pai como liderança, isso causa uma espécie de reduto anti-estatal, de reduto anti-revolucionário. Né? Então, a revolução tem como um princípio máximo destruir o que é privado. A revolução comunista, obviamente. Então, se você pretende destruir o que é privado, é óbvio que a família, sendo um lar, sendo um reduto onde as privacidades são mais aguçadas, é necessário que você adentre ali e destrua toda aquela estrutura. Aí, a partir daí, você tem várias ações, ou vários mecanismos, ou vários movimentos que se voltam contra ela. Claro que todos eles agindo na surdina, de forma a mascarar suas verdadeiras intenções. Vamos pegar, por exemplo, a Revolução Industrial. A gente estuda muito a Revolução Industrial na escola. A Revolução Industrial foi o pico do capitalismo, gerou emprego, retirou a humanidade do modelo de produção feudal, enfim, foi o grande avanço tecnológico. Enfim, a questão são as consequências que a Revolução Industrial trouxe para o modelo de família. Né? O Chesterton captou isso muito bem, quando ele percebeu o verdadeiro papel das mulheres fora do lar. Uhum. Então, o que a Revolução Industrial fez? Ou melhor, o que o processo de Revolução Industrial acabou causando? Não só ele, mas ele teve um papel fundamental. Só para a gente entender como essas forças agem. Uhum. Veja, a Revolução Industrial retirou os homens dos lares. Né? Antigamente se trabalhava na terra ali, mãe, mulher, filhos. Então, retirou-se os homens para as fábricas. Depois, essa elite globalista, não satisfeita com a mão de obra masculina, foi atrás da mão de obra feminina. Retirou-se as mulheres também dos lares para as fábricas. E, por fim, ficou o filho sozinho em casa. A quem é que se entregou esses filhos? Ao Estado. Ao Estado. Então, você tem pai para um lado, mãe para o outro, e o filho sendo criado pelo agente do Estado. Em creches, escolas, né? E afins. Chesterton, no livro A Superstição do Divórcio, ele diz que, ora, quem pode melhor educar uma criança do que a própria mãe? Será que o agente do Estado pode fazer pelo filho aquilo que a mãe não poderia fazer? Obviamente que não. Então, ou seja, a Revolução Industrial ela teve como consequência, com a retirada das mães para os empregos, destruir, espatifar a família. Daí uma frase, se eu não me engano, é o Hegel, é o Heidegger. Heidegger chega a essa mesma conclusão, Max, para explicar o nazismo. Ele diz que uma das formas do totalitarismo é essa. Você espatifar a família, atomizar. Ele usa o termo atomizar. É você atomizar as famílias. Então, quando você atomiza as famílias, elas estão mais... os filhos e os familiares estão bem mais vulneráveis à ação do Estado. Então, é muito mais fácil criar uma ditadura quando você produz esse fenômeno de atomização da sociedade. Então, o Chesterton, captando isso, ele diz, ora, se é verdade que o socialismo ataca a família em teoria, verdade muito maior é que o comunismo a destrói na prática. Perdão, que o capitalismo a destrói na prática, a ataca na prática. Então, de fato, ele percebeu um detalhe muito importante que às vezes as pessoas não percebem. Então, a evolução para esse modelo de produção irrefreada teve como consequência assim, a destruição, o esfacelamento, não só das famílias, mas da sociedade como um todo. Tá? Então, bem maior passou a ser a produção e a família, que era um bem muito maior, deixou de ser. Então, você tem agora... o objetivo do casamento não é mais a instituição de uma família.
O objetivo agora é o quê? É produzir bens, produzir riqueza. Casa-se para produzir bens, casa-se para produzir riqueza. Então, veja, Isso tornou-se um contrato, no fim das contas, não é isso? o contrato... A instituição moderna do casamento é um contrato, no fim das contas. Um contrato diante do Estado. Sim, você veja, a noção de sacramental de casamento se desfaz. Você vê como é um processo muito longo, demorado e exige muita cautela para averiguar esse problema. Isso não é tão simplesmente a hipergamia feminina, não é só isso. Há vários problemas. Tu tocaste num ponto interessante na questão do casamento contratual, fora da ideia do casamento sacramental. Né? Isso ganha força com a Revolução Protestante. Então, com a Reforma Protestante, aquilo que era um sacramento deixou de ser um acordo, transformou-se em um acordo entre pessoas. Então, aquilo que era um acordo entre marido, mulher e Deus, um voto perpétuo, como Chesterton chama, casamento era um voto perpétuo. Agora ele virou um acordo entre as partes e Deus foi excluído. Então, isso ganha força com a Reforma Protestante. Tá? Com a Reforma Protestante, a fé passa a ser um elemento subjetivo, cada um tem a sua, porque crê que da forma como eu interpreto a Bíblia é a forma mais correta. É o livre exame. Então você não tem mais o apoio nos dogmas e nos votos. Então, sendo o casamento um voto e o voto indo por água abaixo, é óbvio que a sociedade também iria água abaixo. Então veja que a destruição da sociedade do voto, que Chesterton chama de sociedade estática, a destruição da sociedade do voto começa com o divórcio de Henrique VIII com... Rei da Inglaterra. Com Catarina de Aragão, não. Com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão. O divórcio dele abre espaço para o fim da sociedade do voto. Então, só para o pessoal que não está por dentro, Henrique VIII, explica um pouco quem foi Henrique VIII, por que ele queria divorciar-se. Henrique VIII era rei da Inglaterra na época. Henrique VIII tinha um problema sério, mental. Ele não conseguia parar com mulher nenhuma. Ele era casado. Na época, o casamento ainda era tido como um sacramento, portanto, indissociável. E Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, que era uma concubina. Isso, até porque ele não tinha filhos, né? Ou filhos homens, herdeiros que poderiam sucedê-lo no trono. Vai ao Papa pedir divórcio, o Papa disse não, o casamento é indissolúvel. Então, a partir do momento que ele obteve a negativa do Papa, de forma bem rápida aqui, ele se revolta contra a igreja, né, e vira protestante, fundando a sua própria religião, vamos dizer assim, que mais tarde ficou conhecida como religião anglicana ou igreja anglicana. De forma bem simples é isso. Sim. De forma bem rápida, porque o tempo urge. Então, com a separação, com o divórcio do rei da Inglaterra, o divórcio se espalhou pela civilização ocidental. Então, ali rompe-se a ideia de civilização do voto e passa a viver na civilização do contrato. Chesterton diz que contratos impossíveis de se cumprirem. Ele chama isso. Então, vê que esse problema ele é muito grave, essa separação do rei da Inglaterra, Henrique VIII. Então, vê que essas rachaduras vão minando a concepção de civilização cristã. Tá? Civilização baseada em instituições sólidas. Quanto mais essas destruições vão avançando, inclusive com o avanço do protestantismo, mais a sociedade avança para se viver numa civilização de império das concepções subjetivas, que é o que se vive hoje. Então, no mundo da civilização subjetiva, muito em decorrência também da Revolução Nominalista, o que vale? O que vale é aquilo que eu penso como verdade hoje. Então, por exemplo, se é verdade hoje que o meu casamento está bem, ele vai ficar bem. Eu vou ficar com essa pessoa. Mas se é verdade que o meu casamento não está bem, Max, eu me divorcio. Então, os valores nos quais eu sustento a minha vida são valores meramente subjetivos. A objetividade é expulsa e a gente vive nesse estado de confusão que a gente vive hoje. O próprio Lutero, tu falaste no nominalismo, né, do Guilherme de Ockham, o próprio que foi o fundador da teoria nominalista, o próprio Lutero era um discípulo de Guilherme de Ockham. Sim. Né? Então, o livre-exame não surgiu do nada. Há um ditado latino que diz que do nada, nada vem. E é um ditado muito certo. Né? As coisas não surgem do nada. Pô. Eu te perguntei mais cedo,
há um plano, Campos, há uma agenda sobre isso, as coisas estão surgindo de forma espontânea e a humanidade meio que espontaneamente, pelo menos na cultura ocidental, por meio do progressismo, da cultura woke, né, como se popularizou hoje em dia, do próprio globalismo, tem caminhado para o abismo de forma espontânea. Bom, e a resposta que tu deste foi não. Há um plano, há agências, órgãos internacionais, não é isso? Pessoas que têm princípios estão seguindo os seus planos de acordo com esses princípios. Esses princípios diferem radicalmente da ideia cristã de família, da ideia cristã de sociedade. E isso vem acontecendo há muito tempo, né? Acredito que todo mundo age de acordo com alguma filosofia antiga. Certo? A tua mente, Campos, as nossas mentes, são guiadas por filósofos que já morreram, né? Por pessoas que já morreram. Mesmo aquela pessoa que diz, não, eu penso com a própria cabeça, né? Eu crio, eu tenho uma opinião formada. Bobagem, bobagem. Você está sempre repetindo uma filosofia de alguém mais inteligente do que você. Ou pior ainda, uma ideologia de alguém mais inteligente do que você. É por isso que se você, pai, que está me ouvindo, não educar o seu filho, um professor comunista vai. Um professor gaysista vai. Alguém contrário aos princípios cristãos vai educar o teu filho, vai cuidar da tua família. Se você não cuidar, alguém cuidará, certo? E alguém com pensamentos contrários aos teus. Então, o Lutero não tirou do nada, né, ex nihilo nihil fit, né, do nada nada vem, a doutrina do livre-exame, ou da sola escritura. Ele era um discípulo de Guilherme de Ockham que dizia que as coisas não têm uma essência, não é, Campos? A essência pode mudar. De acordo com os termos, de acordo com os nomes, de forma bem sumária, é mais ou menos isso, contrariando a doutrina cristã bem estabelecida da essência das coisas, aristotélica, por exemplo. Né? Para Aristóteles, as coisas têm uma essência por trás dos acidentes, por trás das aparências e por trás dos nomes. E os nomes meio que refletem a essência das coisas, aquilo que elas são de fato. Então, eu não posso mudar as coisas ao mudar de nome. Né? Este copo de água não se tornaria um copo de Coca-Cola, por mais que eu quisesse nesse momento, porque eu mudei o nome de água para Coca-Cola. Isso não faz o menor sentido. Ele tem uma essência, uma natureza, para usar esse termo, uma natureza de copo. Um gato, Campos Júnior, por mais que ele seja de uma espécie diferente, de uma raça diferente, né? Ou é siamês, ou é não sei o quê, uma cor diferente, ou é um gato preto, ou é um gato branco, por mais que ele tenha um miado diferente, mais agudo ou mais grave, ele continua sendo um gato. Porque a sua gaticidade, a sua essência permanece a mesma, embora os acidentes, as aparências mudem, certo? Então, Guilherme de Ockham, Lutero e companhia não acreditam nisso. As coisas podem, Deus poderia inclusive ter criado um mundo inverso ao mundo que nós habitamos, e isso é falso. Deus não pode querer que o mal seja o bem, ou o bem seja o mal, ou que o verdadeiro seja falso e o falso verdadeiro. Porque até Deus, para usar aqui todas as aspas possíveis, tem um limite. E esse limite é a ordem das coisas. Porque a ordem das coisas reflete a ordem de Deus. Ele não pode ir contra si mesmo. Então, falando que a mentira é a verdade, ele estaria negando a si próprio, porque ele é a verdade no fim das contas. Não é isso? Sim, sim. Então, as coisas seguem um plano, não é isso? Sim, interessante esse ponto de que as coisas seguem um plano. Acho que é muito importante isso. Se a gente olhar bem, pega todos esses grandes historiadores e cientistas políticos e filósofos, você vê que como a ideia de império ela está presente, né? Os impérios antigos, Império Azteca, Império Romano, enfim, ou seja, de onde é que vem essa ideia de império? Né? Está atrelada aí uma ideia absoluta de controle. Então, o império implica que alguém vai controlar e alguém vai ser subjugado. Está implícito isso na própria ideia de império. Ou seja, construir um império significa construir instrumentos de poder para que eu possa fazer com que alguém me obedeça, vamos dizer assim. Então, quem tem o poder de coerção, obviamente. Se você tem poder de coerção, então alguém está subjugado a você. Então, essa ideia ela é sedutora ao homem desde muito tempo. Uhum. Tá? O homem ele é seduzido por essa ideia de poder, de controle. Se possível, o controle total. Que alguns chamam de teomania, não é isso? É a mania de querer ser Deus. Como foi que Eva caiu do paraíso? Querendo ser Deus. Sereis como Deus. Então, isso é algo que seduz o homem. Tá? Essa ideia de poder ilimitado, de querer ter força o máximo possível. Então é daí que vem essa sanha de grupos
de elites que pretendem construir um novo mundo tal como eles imaginam. Essa tem vários blocos. O professor Olavo dizia que havia 3 blocos. Era o bloco globalista, o bloco russo-chinês, né? Isso. E o bloco islâmico. Então ele dizia que essas três elites de poder, elas disputam entre si quem vai ter o comando total do mundo. De forma simples. Seria mais ou menos isso. E se elas querem o comando do mundo, obviamente que elas têm que destruir o Ocidente. Depois elas vão ver como é que as coisas vão se dar. Tem que destruir a civilização cristã para construir uma nova, né? O Ocidente né? é o norte para todas as civilizações. Foi a civilização que mais avançou. Então esses padrões devem ser quebrados. Então, como essa coisa é interessante, né? Então, se a gente prestar bem atenção, aí a gente vai ver que braços revolucionários, por exemplo, se a gente pegar e estudar o financiamento do movimento comunista ao longo do mundo, a gente vai sempre chegar nas elites globalistas, ou seja, sempre nos grandes banqueiros e empresários lá de Wall Street. Tá? A gente vai ver como esse pessoal sempre financiou revoluções ao longo do mundo. O grande estudioso desse assunto é o Anthony Sutton, demonstrou isso nos livros dele, quem quiser ler, só pegar a seção de Hitler, Wall Street and Bolshevik Revolution também, e The Best Any Money Can Buy, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Você acha esses livros facinhos na internet hoje em dia. Acho que até em português você acha. Tá tudo fácil para você achar. Ele demonstra lá como esse pessoal financiava o movimento comunista ao longo do mundo. Como esse pessoal financiou a Revolução Bolchevique, como eles financiaram o nazismo. Ou seja, se eles estão financiando o bolchevique ou o movimento comunista, se eles estão financiando movimentos totalitários como o nazismo, o que eles estão propondo, na verdade, mais? Mecanismo de destruição do Ocidente. Movimentos de revolução para destruir a natureza fundacional da civilização ocidental. Com que objetivo? Com o objetivo de construir um mundo conforme aquilo que eles imaginam que é o mundo que eles desejam. Tá? Então, vários braços de financiamento ou de ação são construídos. Aí você tem... Muitas das vezes opostos, aparentemente opostos, né? Como tu falaste, antagônicos, ao mesmo tempo claro. Financiando o comunismo e o nazismo. Que se conflitaram na Segunda Guerra Mundial. Você vê como é que as coisas são, né? Através do pensamento. O Sutton disse que isso vem do pensamento dialético. Né? Eles acreditam que quem controla essa gestão dialética desses movimentos vai controlar o futuro. É por isso que eles criaram o nazismo e o comunismo. Depois jogaram um contra o outro. Se você controla, trazendo para um terreno mais próximo, se você controla a oposição e a situação, claro, você vai controlar a política para sempre, né? Óbvio. Então você vê o seguinte, tem um agente externo que controla o processo de longe, Max. Então, para que a civilização chegasse até aqui, é claro que houve transformações que foram programadas. Então a gente não chegou nesse estado de absoluta loucura em que as mulheres preferem criar gatos ao invés de ter filho. A gente não chegou até aqui tão simplesmente porque as mulheres acordaram, não quero mais ter filhos. Acordaram um belo dia. Não, agora eu quero um gatinho. Não foi assim. É um processo muito longo, mas que teve... Claro que tem a ver com a psicologia feminina, com a psicologia masculina também. Até porque eles conhecem esses processos de perturbação psicológica. O livro do Pascal Bernardin, esse Maquiavel Pedagogo, já mostra como que esses agentes controladores do Estado e das grandes empresas atuam por meio da educação ou dentro das escolas para destruir a mentalidade, destruir a inteligência de nossos filhos e nos tornar propícios a esse tipo de coisa, a aceitar esse tipo de ideologia. Sim, então, veja, quando por meados dos anos 60, quando começa mesmo o estopim do movimento feminista, você tem ali toda aquela estrutura que dizia, não, as mulheres têm que ser livres, as mulheres são oprimidas. Isso, o sufrágio feminino, o sufrágio universal. Por que as mulheres têm que ter filho? Não, sim à pílula anticoncepcional, sim aos métodos contraceptivos. Né? Ou seja, todo esse processo de revolução tem um objetivo. Então, arrastar as mulheres até esse estado de coisas que faz com que ela se negue como mulher. Não, eu não sou mulher, eu sou um cachorro.
Eu não sou mulher, eu sou um... Não, o foda é que literalmente na internet se encontra de tudo, cara. Outro dia mesmo eu tava vendo um vídeo de uma mulher, Campos, que finge ser um cachorro, certo? Para ganhar dinheiro dos seus cuidadores. Ela não chama nem de homens, né? Ou pagantes, ela chama de cuidadores, tutores. Então, literalmente tem gente que faz isso, tá fingindo ser um cachorro. É doideira. Então, esse processo de destruição das pessoas, e agora especificamente falando das mulheres, porque tem a ver com a pergunta que tu iniciaste, e hoje é bem red pill, a gente teve que fazer esse processo longo para chegar até aqui. Pois é, mas antes de chegar lá, calma aí. Tu falaste de um ponto interessante, eu não queria deixar isso aqui passar, né? Tu falaste que a religião, que a família é uma instituição anárquica. Eu queria te perguntar o seguinte, queria que tu explicasse um pouco mais sobre isso. De que forma a família se coloca como essa instituição anárquica ou de resistência ao domínio estatal? E a religião não teria ligação com a família nesse sentido para resistir aos ditames do Estado? Chesterton dá esse conceito de religião de família como instituição anárquica no livro A Superstição e o Divórcio, no sentido de que anárquica no sentido de que dentro da família, entendeu? As leis do Estado não podem interferir. Ou seja, como se fosse um lugar blindado em que as leis da família prevalecem sobre a lei do Estado. Então, por isso que ela é anárquica, ou seja, não tem autoridade estatal ali dentro. Entendeu? Então, nesse sentido, ele diz que a única instituição anárquica é a família. Que, obviamente, esse conceito de família anárquica, hoje em dia, já foi para o espaço há muito tempo. Então, se a família é uma instituição anárquica, ela é a única instituição onde o indivíduo pode, de fato, se proteger contra o Estado. Ele pode ser livre, né? A melhor proteção que ele tem contra as investidas do Estado é dentro da família. Então, nesse sentido, a família ela não só garante a privacidade, como ela posterga a privacidade. Entendeu? Entendi. Então, a própria ideia de propriedade, tá? Se você destrói o sentido de família, aos poucos vai se perdendo. E a ideia de privacidade também. Porque é também, de novo, no seio da família que você tem as ações e os preceitos privados que dizem respeito à família e a mais ninguém. A intimidade do marido com a esposa, a intimidade da mãe com os filhos. Então, lá dentro da família que vigora, que impera de forma mais essencial, vamos dizer assim, a concepção, a ideia de privacidade. Tanto é, Campos, que ditados populares expressam isso, né? Como em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem aquele outro que falava roupa suja se lava em casa. Então um reflexo disso que tu estás falando, né? Dessa verdade. Então o que o modelo globalista fez? Primeiro, espatifou a ideia de família. Tirando o pai de casa, a mãe de casa, jogando filhos para creches, para escolas. Estado. Então, se você espatifa a ideia de família, se você esfarela, a ideia de privacidade também vai para o espaço. O que nós temos de fazer, então? Incentivar a pornografia, o sexo livre. Ou seja, a ideia de pornografia, de sexo livre, é a ideia de que o que é privado... torna-se público. Ou seja, não tem diferença nenhuma entre público e privado. Se não há diferença entre o que é público e o que é privado, a própria ideia de propriedade privada vai para o espaço. Percebeste? Então, é claro que essa é uma estratégia globalista que também é uma estratégia comunista. Então, destruir a concepção de propriedade privada mediante ações que parecem que estão dando liberdade ao homem. A Agenda 2030, tu falaste que é uma ação tanto de comunistas quanto de globalistas, e todo mundo está careca de saber que os comunistas pregam, né, o fim da propriedade privada, enfim, né, nesse mundo ideal que não vai chegar nunca, né? Quando é que chega? Ninguém sabe. Até lá todo mundo vai morrendo, vai se ferrando em nome desse... O importante é não chegar. Para ele sim. O importante é não chegar. Sim. O Olavo gostava de dizer que o movimento revolucionário é um movimento, né? Então ele está sempre em movimento, assumindo várias formas, inclusive negando posturas do passado de acordo com a conveniência do momento. Então é um grande camaleão, né? O movimento revolucionário. Ora assume a forma da direita, ora da esquerda, e é assim que funciona. E essa praga se mantém viva, destruindo a sociedade e destruindo pessoas. Mas então, tu falaste sobre isso, né? A Agenda 2030 da ONU prega justamente isso, Campos, o fim da propriedade privada. Você não terá nada e será feliz. Você não terá carro, você não pode comer carne, você não pode ter propriedade, não é isso? E aí vem leis de taxação de carbono, não é isso? E aí vem leis que obrigam as construtoras de carro
a mudarem a mecânica dos seus carros para tornar um produto muito menos durável e muito mais caro, né? Menos acessível. O aumento excessivo de propriedades do mercado imobiliário. Cara, comprar uma casa, um apartamentozinho, um cubículo hoje é algo quase impossível para a maioria das pessoas. Então, você não terá nada e será feliz, né? É só para ilustrar o que tu estás falando. É uma ideia comum tanto na mentalidade socialista quanto na mentalidade capitalista. Você vê o seguinte, que a ideia é sempre camuflada, né? A camuflagem, o movimento revolucionário, ele é a camuflagem da camuflagem da camuflagem. Então, por exemplo, pega todos esses movimentos, globalismo, marxismo, feminismo, tá? Ideologia de gênero. Então você vê o seguinte, todos eles se voltam contra esse modelo de civilização cristã ocidental. Todos eles, de uma forma ou de outra. Vamos falar especificamente do movimento feminista, ou das mulheres modernas. Vamos esquecer feminismo. Já que a gente está nessa linha agora mais tipo, vamos falar das mulheres modernas. O que faz com que uma mulher seja moderna? O que transforma uma mulher numa mulher moderna? Primeiro, ela tem que trabalhar. Eu pensei nisso. Mulher moderna tem que trabalhar. Mulher moderna tem que ter carreira. Mulher moderna tem que ser independente. Mulher moderna não pode depender de homem. Mulher moderna, se der, talvez tenha filho. Tá? Então, ou seja, se isso é ser mulher moderna, quem criou esse conceito de mulher moderna? E com que objetivo? Boa pergunta. Nós já estabelecemos aqui que as coisas não vêm do nada. Quem criou esse conceito de mulher moderna? Tá? De onde é que veio isso e por quê? Com qual objetivo? Tá? Então, aquele mesmo processo que foi feito, vê como as coisas se encaixam. Lá na Revolução Industrial, quando as mulheres foram arrancadas de suas casas para serem escravizadas nas fábricas, esse mesmo processo é feito agora com a ideia, só que agora com a ideia de modernização das mulheres. A ideia de carreira. Com a ideia de carreira. Veja que, como tu falaste anteriormente, é um processo, ele é um movimento do movimento do movimento, sempre camuflado. Sempre camuflado. Então veja o seguinte, que esse mesmo processo, ele tinha que continuar. Então era preciso incutir na cabeça das mulheres que, primeiro, família é atraso, entendeu? Sucesso é trabalho, sucesso é carreira, sucesso é não ter filhos, tá? Sucesso é viajar pelo mundo. Viajar pelo mundo, viajar pela Europa. Então, isso vai criando na cabeça das mulheres a ideia de que o principal objetivo da mulher é conquistar o mundo. Olha como isso é interessante, Max. Conquistar o mundo sempre foi o desejo dos homens. É verdade. Entendeu? O homem nasceu para conquistar. Os portugueses saíram de Portugal, vieram bater aqui. Então, sempre foi do homem o desejo de conquistar. Não. Agora o desejo de conquistar é das mulheres. As mulheres querem conquistar o mundo, ou seja, elas estão competindo com os homens. Tá? Então elas estão competindo e foi incutido na cabeça delas que elas devem competir. Agora eu te pergunto, qual é o homem que gosta de mulher masculina? Difícil. Qual é o homem que quer chegar em casa e quer encontrar o espelho dele em casa? Casar-se consigo mesmo, né? Então, o que está acontecendo? Está ficando cada vez mais difícil, agora eu digo para os homens mesmo, encontrar satisfação nas mulheres. Isso é até algo temeroso e triste de falar. Porque elas estão ficando cada vez mais masculinas. Tá? Cheias de energias masculinas. E tudo que o homem não quer é outro homem com ele dentro de casa. O homem quer uma mulher que cuide dele, que seja aconchegante, que saiba dar carinho, sabe, que cuide da casa. Não estou dizendo que ela não possa trabalhar, estou dizendo que ela não deve ser carreirista e masculina. E as mulheres são... Até porque, Campos, há situações e situações, né? É aquele negócio, cada um sabe onde seu sapato aperta. Né? Às vezes, ainda mais nesse mundo de hoje, com tudo absurdamente caro, né? Faz o L. As pessoas, infelizmente, às vezes um só trabalhando não dá para sustentar a casa. Claro. Tem que sustentar os filhos, tem que pagar a escola de menino. Então, às vezes, é um sacrifício desgraçado que a mulher faz ao ir para o mercado de trabalho para tentar ajudar o seu parceiro. Não é disso que a gente está falando. Não estamos falando dessas situações, estamos falando de uma ideologia, não é isso? Incutida na cabeça das mulheres, que fazem elas almejarem a mulher que sai de casa para sustentar o filho, porque o salário do marido não é o suficiente. Ela não está com esse objetivo. O objetivo dela é o filho. Ela está pensando na família. Mas a mulher que sai de casa pensando em carreira, pensando em conquistar o mundo, pensando em ser independente, é outra história. Não competir com os homens? É outra história, é outra situação. É disso que a gente está falando. É isso. Isso é uma ideologia planejada e incutida nas mulheres. Sim. Agora, e o carreirismo? Pronto, olha como as coisas se encaixam. Creio eu, agora aqui não é
Aham. Não é uma tese, é uma percepção. Creio eu que o principal objetivo, principal não, creio eu que o principal empecilho no casamento das mulheres é o carreirismo. Não, sem sombra de Porque dúvidas. quanto mais ela se dedica à carreira, mais ela se dedica ao trabalho, menos ela vai se dedicar a um casamento. Menos ela vai querer ter um marido. E mais tarde, quando ela olhar para trás e ver que esse tempo passou, vai ficar mais difícil para ela. Então, o que acontece com as mulheres? As mulheres, Max, elas adquirem poder muito cedo. Tá? Pega uma mulher bonitinha, normal, uma beleza simples, Mediana, né? mediana, com 17, 18 anos, tem um bando de Zé Mané atrás. Bastou ela ser bonitinha, arrumadinha, não tá... não precisa ser linda, não. Então, Mediana. A mulher tem um poder de atração muito forte sobre o homem. Então, o homem ele é muito atraído pela mulher. O inverso não é verdade. É verdade. Fisicamente, o homem Fisicamente, não tem muitos atrativos não tem. Eróticos. Não Creio tem. eu que isso tem a ver com a testosterona, que Pode ser. potencializa a libido no homem. Em regra, o homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher. Sim. Então, obviamente, isso vai potencializar a libido masculina de forma muito mais intensa. É verdade. Então, qualquer meninazinha com um pouquinho de beleza, quando ela passa um bando de cara linda, gata e não sei o quê. Quem nunca se apaixonou pela atendente do McDonald's, E não é se mesmo? ela passar na frente de uma borracharia, pronto. Ela vai achar que ela é a princesa da Disney. Com os homens não é assim. Então, o homem ele vai adquirindo poder sobre as mulheres a partir do momento em que ele cresce, que ele adquire poder. Quanto mais sucesso um homem tem financeiramente, ele vai conquistando, vai se tornando um profissional melhor, mais ele vai ampliando o poder sobre as mulheres. De forma que conquistar demanda tempo. Você pensa um cara, ninguém chega com 30 anos milionário. Só se o cara já for rico, o pai rico, mas enfim. Geralmente o sujeito vai se estabilizar financeiramente com 35, 40 anos. O cara está com um bom emprego, tem um carro bom, um apartamento bom. Ele está no ápice do poder, 35, 40 anos. Então, ali que ele passa a ter um volume de opções maiores. Ele vai... Ou seja, mais mulheres vão querer namorar com ele, casar com ele. 35 anos, 40 anos, bem sucedido, o cara é médico, excelente apartamento, bom carro. Então o cara amplia o poder sobre as mulheres. É o tal do bom partido, Sim, né? com as mulheres é o inverso. Então se a mulher for deixar para correr atrás de grana, carro, apartamento caro, quando ela conquistar isso com 40 anos, não adiantou de nada. Qual homem que vai querer? Claro, há exceções, mas a maioria dos homens que quer iniciar uma família, formar uma família, não vai escolher uma mulher de 40 anos, que já está no fim da sua fecundidade, Perfeito. né? Se é que ainda tem filhos. O homem busca em uma mulher, Max, honra e fecundidade. O homem não quer uma mulher muito rodada. Mulher rodada, o homem tem pavor. Porque tu sabe que entre nós, homens, o cara comenta, não tem jeito. Pra flantar, pegou aquela mulher ali. Rapaz, quem sai com... Então, entre os homens, esse diálogo, ele acontece. Não tem jeito. Então, pensa ela que vai ficar em segredo, mas não vai. Então, ou seja, uma mulher que se expõe muito, sabe, que anda de forma muito vulgar, mal vista entre os amigos, a probabilidade de um cara de sucesso, Assumida, bem sucedido, querê-la é muito pouca. Pode querer, sim, para sexo, entendeu? Sim, mas para mas tê-la não como pra... esposa, não. Então, o homem quer uma mulher honrada e jovem. Não porque ela é jovem por ser jovem, mas porque a fecundidade tem a ver com a juventude. Isso, exatamente. Porque as mulheres não entendem Tem a ver isso. com o próprio instinto, né, Sim. de preservação da espécie. Sim. Você Então, precisa ter filhos. O homem, ele, por ser poligâmico, se dependesse dele, ele teria 1000 mulheres. Esse era Salomão, né? É, Salomão da vida. Mas aí, o que ele tem que fazer? Ele sabe que se ele não baixar a poligamia, ele não consegue casar. Ele pode perder a mulher, que é muito importante na vida Isso. dele. O Olavo de Carvalho dizia o seguinte: quem disse que lugar de mulher é na cozinha, não sabe o que tá dizendo, né? O lugar delas é no meu colo. Pena que só cabe uma. Então, O Olavo dizia isso. É claro que é uma brincadeira, né? Sensacional. É uma brincadeira para ilustrar isso que tu estás falando. O homem quer todas as mulheres, mas ele escolhe uma. Claro, porque ele sabe que se ele não baixar a poligamia, ele não casa. E se for casado, ele corre o risco de perder a grande mulher da vida dele. Aí destrói a família, perde filhos, patrimônio. Então ele abre mão da poligamia, que é um instinto natural, e forma a sua família. Então, para a mulher casar, é óbvio que ela também tem que dar um passo para trás. Tem que abrir mão, né? Ela tem que baixar a hipergamia. Assim como os homens são poligâmicos na sua essência, as mulheres são hipergâmicas. Então, o que é hipergamia para quem está assistindo e não sabe o que é isso? Hipergamia,
para você que está no mundo da lua, que não é Red Pill, a hipergamia é a ideia. Eu nem sei nem se eu sei o que é. A hipergamia é a concepção de que você tem ou pode alcançar alguém que está muito acima de você. É você sempre querer os melhores. Por é isso? exemplo, a garotinha tá ali trabalhando no McDonald's, ganha um salário, mas ela acha que ela tem que casar com um jogador de futebol. Entendi. Então, ou seja, ela quer um cara que está muito acima dela. Se o cara não vier de Ferrari, ela não quer. Ah, não quer o cara. Então, isso é hipergamia. Tá? O que acontece? E aí, vamos voltar para as redes sociais também, Marcos. Uhum. Impressionante como as coisas se encaixam. Né? Então, você tem vários processos revolucionários de alteração da estrutura psicológica das pessoas. Né? Técnicas de manipulação psicológica. Tu falaste do Maquiavel Pedagogo. A doutora Cláudia Pacheco fala muito disso aqui também no livro. Então, você tem essas técnicas. Você pega a rede social, Instagram, por exemplo. O que é o Instagram? Isso é importante. O que é o Instagram? O Instagram é um ajuntamento de técnicas de manipulação psicológica. Neurolinguística, pé na porta, o caramba ali. Então, a pessoa é bombardeada o tempo inteiro e não percebe, porque não sabe que táticas são essas. Então, ele não consegue enxergar. Entendeu? Então, uma das principais técnicas de desajustes ali, que você pode perceber, é o que a gente chama de hiperestímulos, Max. O que são esses hiperestímulos? Então, a menina está lá no Instagram. Aí ela começa a seguir Cauã Raymond, ela começa a seguir grandes jornalistas, ver como é que o cara dorme, que academia o cara malha, os amigos, ver o cara na lancha. O que acontece? Esses hiperestímulos dão um transtorno psicológico na menina e ela começa a achar que ela tem que ter um cara desse nível. Porque ela recebe estímulo só desse estímulo, um cara bom, bonito, alto, maravilhoso. E aí, quando chega o carinha do bairro dela, do nível Chega dela... lá num Celtinha, né? Minha irmã, ela um tá acostumada só olhando caras belos, só caras bem-sucedidos. O que vai acontecer com ela? Ela não vai querer o cara. Então, O cara está abaixo dos seus padrões, óbvio, né? Esse super estímulo de rede social, onde todo mundo é rico, todo mundo anda de jet ski, entendeu? Todo mundo viaja para Miami. Tem amigos meus que eu sei que são Isso é fake, né? favelados, mas se você entra no Instagram do sujeito, você pensa que o sujeito é um senador. Uhum. Então, essa vida de falsidades, essa vida de imagens... Que é típico de redes sociais, como o criações, Instagram, por exemplo. Né? O Vive sujeito disso. passa a acreditar que aquela é a vida dela. O sujeito passa a crer que essa é a minha vida. Então, ele não aceita mais viver a vida que é a vida que ele deve viver. A vida real. Porque a vida real é muito dura. Então, isso acontece com as meninas. Como elas têm o poder de escolha, elas subiram demais esse poder de escolha. Então, e o Instagram, as redes sociais, fazem esse processo, né, de hiperestímulo da hipergamia. Então, subiu demais a hipergamia. Tá? Então, elas não aceitam nada que não seja um cara hiper especial. Então, só que tem um problema. Nós estamos em um país em que 83% das famílias ganham até R$3.000. Então, famílias, estou falando de famílias. Juntando a renda do marido e da mulher. Agora eu te pergunto, de onde vai aparecer tanto cara bem-sucedido para casar com essas garotas? Impossível. Então, ou seja, então isso é uma irrealidade. Então eles estão querendo a elite da elite da elite. Da elite, da elite, da elite. Apenas 3% dos homens ganham acima de R$20.000. E se eu não me engano, 13% ganha acima de 15 mil e pouco. Então, uma mulher que é um cara que ganha 15 mil, ela vai ter que eliminar praticamente 90% dos homens. Uhum. E aí o cara ainda tem que ser bonito, alto, rico. Vai ficar solteiro, como diz aquela psicóloga lá, Márcia, não sei o que, Márcia Freire. Então, rede social e carreirismo criou um problema sério na psicologia feminina. E quando a gente fala do carreirismo, Campos, quer dizer que vocês não querem que as mulheres trabalhem, né? Pode perguntar algum desavisado. Vocês não querem? Vocês querem deixar a mulher em casa? Não é disso que a gente está falando. Pelo amor de Deus, entende a coisa. Não é que eu não quero que a mulher esteja fora de casa. Eu não quero que ninguém esteja. Certo? Nem a mulher, nem o homem. Já é uma merda o homem ter que sair. Eu trabalho das 6 da manhã às 9 da noite, né? Tem dia que eu chego em casa 10 horas da noite. Na maioria dos dias eu encerro meu expediente ali 18 horas. Então, desde as 5 eu tô acordado, Campos. E eu passo o dia fora de casa, sem ver meus filhos, sem ver minha esposa. E é uma grande merda isso aí. Muitos momentos eu estou perdendo. Muitos momentos que eu poderia estar lá acompanhando meus filhos, vendo os primeiros passos ali, as primeiras palavras. Estou no serviço, entendeu? Estou longe da minha esposa, longe do meu lar.
que é o meu refúgio, que é o meu reino, entendeu? Como tu falaste mais cedo. A ideia de propriedade privada, de família, tá tudo interligado, não é isso? O homem, privacidade. isso, o homem é o sacerdote da sua casa, o sacerdote do seu lar. E ele tem essa missão, né, dada por Deus, não só de sustentar a família materialmente, mas de salvar aquelas pessoas, salvar a sua família, levar a sua família para o céu. Não é isso? A missão é dele, ele é o sacerdote da família, certo? A sua família é a sua pequena igreja, né, a sua igreja doméstica. Então, já é uma merda a gente, por causa do mercado de trabalho atual, que é uma coisa que não existia no passado. Certo? A gente, por acostumar a ver certas coisas, pensa que elas sempre existiram. Não é isso? Ah, não, isso sempre foi assim. Não, não foi assim sempre. Certo? Pergunte para os teus avós, pergunte para os teus bisavós se você tem a chance de tê-los vivos, né? Porque hoje em dia ninguém mais vai ter avô. Não é isso? As pessoas estão deixando para ter filhos cada vez mais tarde, certo? Geralmente filho único. A gente pode até comentar essa ideologia do filho único. Cada vez mais tarde, as crianças vão crescer sem irmãos, sem primos. E quando ficarem já maiorzinhos, seus avós, infelizmente, já vão ter partido, né? ter morrido. Então, as pessoas crescem sem a união do núcleo familiar, sem esse pertencimento a uma família, como folhas soltas, né? E alguém que está solto no mundo, solto na sociedade, é muito mais fácil de ser cooptado por movimentos políticos, por movimentos ideológicos, por seitas religiosas, tudo aquilo que não presta, né? Se você não tem um pai presente em casa, você vai ter o quê? Vai buscar a figura paterna em alguém fora da família. Geralmente em alguém que não presta, né? Alguém que exerce esse papel de autoridade que você não tem em casa. Pode observar, cara. Vê lá a menina de franja, é isso? Cabelo pintado de azul, cheio de tatuagem no corpo, certo? Já fez não sei quantos abortos, usa droga, vive em balada. Vê se ela tem um pai presente em casa. Vê se ela tem um pai presente. Na maioria absoluta das vezes, o pai não criou, certo? Ela foi criada apenas pela mãe, se tanto, a ausência dessa figura paterna cria muitos problemas. Então já é uma merda eu ter que sair de casa para ficar o dia todo fora. Agora imagina, já não bastasse o homem ter que fazer isso, imagina o homem e a mulher. Então não se trata de opressão machista que quer deixar a mulher em casa para ficar só lá esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque. Não deixa a mulher viver os seus sonhos. Não é nada disso. Eu não queria que ninguém tivesse que fazer isso. Antigamente, Campos, como é que era? A gente conversava sobre isso. Como é que eram as profissões de antigamente? Não existia o mercado de trabalho. Essa correria por carreira, por diploma, por currículo, não sei o quê, graduação, pós-graduação, mestrado. Eu fiz graduação, né? Eu sou formado em filosofia pela UFM, pela Universidade Federal aqui do Maranhão. Estou terminando 2 pós-graduação, certo? Estou fazendo 2 pós-graduações na área de filosofia, educação, porque o mercado está cada vez mais competitivo. Apenas com um diploma de graduação, antigamente, você ingressar no ensino superior já te abria um leque de possibilidades de emprego gigantesco. Esse leque tem se fechado cada vez mais. Por quê? Porque a cada vez mais estão exigindo cursos e diploma e currículo para empregos simples, empregos básicos. A concorrência está muito grande. Qual é a função do diploma, nesse caso? A função do diploma é diminuir a fila. Só para diminuir a fila. Só para diminuir a fila. Disse muito bem o Moni Nasser, né? Isso, José Moni Nasser. Essa questão do tocaste na... Deixa só para concluir, né? A função do diploma é só diminuir a fila. Então já é uma merda o homem ter que ficar o dia todo na rua para sustentar o seu filho, longe da sua família, para sustentar a sua família, longe da sua família. Já é uma merda, já gera um impacto muito grande na criação, na mentalidade, na psique das crianças que vão crescer ali sem a figura do pai presente o tempo todo. Agora imagina o homem e a mulher fora. Olha a desgraça que não é, Campos. Não ter nem a mãe, nem o pai e nem a mãe em casa. A mãe é esse porto seguro, é essa figura que une a família, que aconchega a família, certo? Esse trabalho excessivo vai provocar uma alteração psicológica na mulher. Ela nunca mais consegue fazer aquele papel feminino que é o papel princípio das mulheres. Tá? Isso também foi estudado. Essa transformação psicológica das mulheres através do trabalho excessivo. Elas vão ficando cada vez mais estressadas, cada vez menos feminina e cada vez mais
elas vão ficando menos femininas e mais masculinas. E vão aceitando opressões terríveis, né? Sim, Como sim. o Chesterton disse, né? A mulher não aceita ser mandada pelo marido em casa, mas aceita ser mandada pelo patrão na empresa, no mercado de trabalho. Exatamente isso. Sofrendo nas mãos de uma pessoa que não a ama, que não está nem aí para ela é só um número na empresa, ela pode ser demitida a qualquer momento e tem uma fila de pessoas para substituí-la. Em casa não, em casa ela é única, ela é As exclusiva. mesmas mulheres que dizem que não dependem de homem, não querem depender de homem, trabalham 24 horas para não depender de homem, são as mesmas mulheres que trabalham 24 horas sendo exploradas por seus chefes e nada dizem. O chefe faz o que quer com ela, ela só diz, sim, senhor, o que o senhor quer mais? Tá, então, esse é o papel contraditório das carreiristas. Agora eu queria tocar num ponto, o tempo já está esgotando. Deixa eu só fazer um merchan aqui. Só o pessoal que está em ponto que é casa. rápido assim. Ah. Sobre a questão psicológica feminina, todos nós temos nossas patologias, homens e mulheres. E a mulher tem uma que é chamada megalomania. Né? Megalomania? A ideia de ela ser mais PVJ. A megalomania do homem, ela se alimenta por aquilo que ele quer conquistar. A megalomania feminina, ela se alimenta por aquilo que ela tem a mostrar. Entendeu? Pelo corpo, pela maquiagem, pelas partes íntimas. Enfim, ela quer ser adorada pelo corpo. E não pelo que ela conquista. Por isso que os homens conquistam muito mais e elas ficam para trás, explica a Cláudia Pacheco. E é um dia que eu estou querendo chegar. É que, enquanto... E as mulheres sempre foram assim. As mulheres sempre foram assim. Qual era o problema? O problema é que antigamente você tinha a figura do pai. Lembra da família lá atrás? Que punha freio nessa história. O pai punha freio nas loucuras femininas. Quer ver outro exemplo? Nos devaneios. Nos devaneios. Existe uma cultura utópica, já discuti isso contigo também, sobre a virgindade feminina. Tá aqui. Não, mas 200 anos atrás as mulheres eram todas virgens. De fato eram. Casavam virgens, isso também é verdade. Mas quem garantia a virgindade das meninas, Max? A figura paterna. Era a figura paterna. Então não é que as mulheres passavam o dia inteiro com o rosário na igreja, rezando o texto de manhã, tarde e noite. Não, elas não pensavam em sexo. Não é isso. Quem garantia a virgindade feminina e a prudência da esposa era o pai. E como é que ele garantia que a filha dele casaria virgem? Como? Não permitindo que homem nenhum encostasse nela. Por isso, essa super proteção que se tinha no passado, né? Então, ou seja... Até porque isso ia desonrar a família. O próprio pai ficava desonrado. Era o nome dele que estava em jogo, Então, né? existe uma ilusão com isso de dizer que não, que as mulheres antigamente elas eram mais santas do que hoje. Não. O ser humano é o mesmo, e né? o que acontece? A gente vê isso na literatura. Toda vez que elas saem desse princípio de proteção, do casamento, elas sempre se ferram. Se a gente pegar os grandes romances aí da literatura, Ana Karenina, por exemplo, tinha um grande marido, Tolstói tinha um grande marido, tá? Um cara super dedicado, bem sucedido, trocou o marido por quem? Por Vronsky, Marcos. Por quê? Porque Vronsky era bonitão, louro, Vronsky chegava no teatro, as mulheres gritavam, Vronsky. Se apaixonou por Vronsky, foi tola. Trocou um marido bom, correto, honesto, por uma fantasia. Qual foi o resultado de tudo isso? Se ferrou. Caiu na desgraça, entendeu? Chegava no teatro, ninguém sentava do lado dela, ficou uma mulher mal vista e acabou morrendo. Pronto, vou contar o final. Madame Bovary também, né? E tantas outras. Ou seja, os exemplos estão aí. A esposa do Kaká, né? Qual foi o motivo que a ex-esposa do Kaká deu para terminar com ele? Nenhum. Tu lembra? O motivo é não ter motivo. Ele era bom demais, não, isso. Não, o motivo é não ter motivo. Traía? Não. Te batia? Não. Mas veja, essa insatisfação feminina, Max, ela é constante. O problema aí, por isso que é importante ler, doutora Cláudia, é importante você saber que isso está errado. Entendeu? Por exemplo, não é porque você está com seu marido, o teu marido é bom, poxa, mas eu posso arranjar um mais bonitão, um mais gostosão, um mais lindão. Qual é a concepção? A psicologia do prazer não tem limites. Quanto mais asa você dá, mais prazer ele quer. Então, ela tem a concepção de que isso está errado e frear. Entendeu? Isso. Ela tem que frear. Nosso tempo já foi? Não, né? Estamos se aproximando aqui do final do programa. Já, cara. O papo tava bom, né? A gente ainda tem uma coisinha para falar. Falei pouquinho mal das mulheres, caramba. Agora que eu comecei... Ainda tem 5 minutinhos aí. Deixa eu só fazer meu merchan agora aqui.
Pessoal, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Se você caiu de paraquedas aqui no Diário Intelectual, você está acompanhando o seu mais novo podcast aqui do YouTube, Resenha Cultural, episódio 1. Campos acha que não, mas tecnicamente é o episódio 1, Campos. Vai lá, porque o outro foi piloto. O primeiro foi o piloto. Foi o episódio 1, caramba. Então, segundo episódio, tudo bem? Podcast Resenha Cultural é um oferecimento do Instituto Cultural Carcarás, aqui de São Luís do Maranhão, e o Diário Intelectual, chefiado aí pelo nosso querido Bernardo Santos. Um abraço ao Bernardo, a toda a equipe de meus colegas lá do Diário Intelectual. Você pode acompanhar o trabalho do Diário Intelectual aqui mesmo no YouTube, né? Clique aqui para se inscrever, dê like nesse vídeo e torne-se, né? Considere se tornar um membro aqui do canal. Campos, o Elvis Amsterdã, cara, o orgulho aqui do Maranhão, eu sempre digo isso, né? Não é porque é meu conterrâneo, meu amigo, mas o professor Elvis é realmente um milagre aqui do Maranhão. Terra que já foi terra de grandes gênios, grandes poetas, mas infelizmente hoje em dia é só decepção, cara. Então o Elvis Amsterdã está dando um curso na área de membros, exclusivo para membros, sobre o maior filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos. Isso não sei o que estou dizendo, o próprio professor Olavo de Carvalho não guardava elogios, né, ao Mário Ferreira dos Santos. Sempre que ele podia, ele elogiava a filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse grande e infelizmente esquecido filósofo, clique aqui para se tornar um membro do Diário Intelectual. Muitas novidades, além desse curso do Elvis, chegarão por lá também. Você pode acessar o site do Diário Intelectual, você vai encontrar resumos, resenhas, textos do Campos Júnior. Você gostou do Campos Júnior? Não conhecia o professor Campos? Tem muitos textos interessantíssimos do Campos Júnior. Inclusive vai sair um agora, né, Campos? Vai. Tu está escrevendo um novo texto? Um agora sobre a deseducação da civilização brasileira. Como o brasileiro está se tornando cada vez mais bárbaro. Como o brasileiro está se tornando cada vez mais selvagem. Acho que semana que vem sai o artigo. Tá aí, ó. Semana que vem deve sair lá no site do Diário Intelectual. Você pode comprar e-books, traduções inéditas, livros recomendados pelo professor Olavo de Carvalho em seu curso de filosofia. Tudo isso nós estamos trazendo para o mercado brasileiro, para o mercado editorial brasileiro, com traduções inéditas e originais no site do Diário Intelectual. Então coloque aí no Google, Diário Intelectual. Aqui na descrição você vai encontrar As Mulheres no Divã. Olha só, tá focando bem aí? Tá. As Mulheres no Divã. Livro que nós usamos como base para essa conversa. Talvez a gente faça outros programas ou lives sobre o assunto. O livro tem muito pano para manga. A gente comentou aqui só a pontinha do iceberg. Na verdade, né, Campos? era para ser um programa bem Red Pill, mas acabou ficando Red Pill para o final. A gente falou mais foi de revolução cultural e elites globalistas. Mas eu acho que tem a ver, né? A base. A gente colocou a base ali para continuar o assunto. Mas, enfim, o tempo é curto. Cláudia Souza Pacheco, As Mulheres no Divã. Você pode adquirir esse livro clicando aqui na descrição. Qual outro, Campos, tu tens aí? Pode falar pro pessoal. Deixa eu falar ali para a câmera. O outro é esse aqui. Se dá para pegar. Mulheres que escolhem demais. Pare de encontrar defeito em todo mundo. Da professora Lori Gottlieb. Ela fez uma pesquisa profunda sobre dados nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, o serviço de agências casamenteiras é bem intenso, tá? Porque lá as americanas não casam. 24% das mulheres americanas não casam. Então é uma indústria bilionária, indústria de casamento. Então ela foi analisando, averiguando dados, pesquisas e consultando outros autores, e ela vai chegando à conclusão de que o que está impossibilitando as mulheres de casar nos Estados Unidos é que as mulheres estão muito exigentes, estão escolhendo demais. Tá? Querem um cara bom, bonito, alto, perfeito, rico, milionário, e esse cara nunca aparece. E aí só querem baixar o sarrafo depois dos 40. Mas aí também já é tarde. É um livro muito bom. Você que é mulher, está com 30 anos solteira, deveria ler esse livro aqui, tá? Tá aí. Qual é que é o título? Mulheres que escolhem demais. Mulheres que escolhem demais. Pare de encontrar defeito em todo mundo. Mais um livro que você vai adquirir clicando aqui na descrição. Então, Campos Júnior, muito obrigado pela tua companhia, pela tua presença aqui nesse episódio. Fazer a parte 2 agora mesmo, né? Só o Red Pill mesmo. Cara, vamos fazer a parte 2. É um assunto muito interessante, cara. Passou rápido o tempo. Não falei nem mal das mulheres, caramba. Quando eu ia falar mal das mulheres, acabou o tempo. Nem dá pra ser cancelado, né? Na hora que eu ia meter o pau na psicologia feminina, no carreirismo, no narcisismo, não falei
da questão da inversão psicológica. Isso, né? inversão psicológica, a destruição da autoridade paterna, a gente pincelou um pouco. Como ela né? pensa o sexo, né? Que é totalmente diferente de como o homem imagina o sexo. O efeito do sexo na mulher que é diferente do efeito do sexo no homem. Fato é que não deu tempo de falar mal de vocês, mulheres. Não ficou legal, não gostei. Claro que é brincadeira, obviamente, mas realmente faltou muita coisa pra gente falar. Então, vamos fazer o seguinte, Campos. Parte 2. Te convido aqui para a parte 2. Parte 2. Feito? Parte 2 a gente já entra Pois direto pronto. na Red Pill. Pois pronto. Então, se você gostou desse episódio, quer uma parte 2, inscreva-se no canal do Diário Intelectual, que vai sair logo, logo a parte 2 deste podcast. Então, é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Salve Maria Santíssima e até o nosso próximo episódio. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.